E aí, cabra véi sanfoneiro, seja muito bem-vindo ao quinto vídeo de aquecimento para a semana do repertório destravado. Nessa altura você já deve saber que a semana do repertório destravado vai ser uma semana de aulas que eu vou dar entre o dia 27 de fevereiro e 5 de março, que eu vou falar tudo sobre o que você precisa, as coisas mais importantes que você precisa para destravar o seu repertório de forró na sanfona. E se você está assistindo desde o primeiro vídeo, comenta aqui que eu quero saber quem é que está assistindo desde o primeiro vídeo. A gente já falou vários temas e no vídeo de hoje eu vou dar algumas orientações para quem está começando do zero. Quem está começando do zero, do zero, do zero na sanfona. Meu nome é Gildo Arano e bora lá pro vídeo. Então, cabra véi, eu só vou preparar meu roteiro aqui, que ele vai aparecer bem bonitinho para mim. Então, o que é aprender do zero? Do zero, zero, zero mesmo, eu acho que muito pouca gente está começando. A maioria das pessoas, quando começa a tocar sanfona, alguns já têm uma base de um outro instrumento. Porque pelo fato da sanfona ser um instrumento mais caro, muitas vezes a pessoa já toca um violão, já toca um instrumento de percussão. Então isso já não é do zero. Então você já fica sabendo isso. Talvez a sanfona, a mecânica, você vai pegar do zero. Mas a parte musical, que eu creio que é a parte mais difícil, que demora mais tempo de aprender, você tem que verificar se tá do zero, verificar em que nível tá também. Porque a maioria das pessoas sempre, a maioria dos alunos, que pelo menos que chegam para mim, tem uma vontade de chegar para tocar sanfona que muitas vezes eles não conseguiram em outras fases da vida. Talvez por falta de dinheiro, por falta de condições, talvez por falta de tempo, e isso impede um pouco. E muitas vezes a pessoa passa tanto tempo com essa vontade de aprender a tocar sanfona que quando pega a sanfona, enfim, até que enfim consegue comprar um instrumento, se vê perdida em o cabra se vê perdido numa internet onde tem várias aulas, tá tudo bagunçado, e aí o cara começa, estuda um vídeo e não vê resultado, vai para outro, compra um curso, compra outro e sente que não tá evoluindo por falta de uma orientação, por falta de uma base específica. Então, nesse vídeo aqui, eu quero dar as primeiras orientações para você dar esse início, né? Você começar da melhor forma possível. E o início é a forma mais importante porque você, quando pega esse início, essa empolgação do início, é o período talvez que você tem mais energia para estudar, mais empolgação, é tudo novo. Então, quando você acerta acerta no processo de estudos, você vai ter um resultado legal. Quando você erra nesse processo, pode vir uma frustração. Que muitos de vocês provavelmente já estão nessa fase de, pô, não, eu tô achando que muito, tô achando que não vou evoluir, tô achando que tá ruim. Alguns alunos até eu recebo com uma certa frequência comentários do tipo: poxa, eu já tinha desistido de tocar sanfona, mas quando eu vi os seus vídeos, quando eu vi essa metodologia que você explica, eu percebi que tem como, eu fiquei animado para voltar a estudar. Então, eu fico feliz de ter, cada vez que eu recebo um comentário desse, porque eu percebo que eu tô ajudando a pessoa em algum nível. E assim, quando a pessoa já estava desanimada ao ponto de desistir, de parar de tocar e tem essa volta, isso é muito gratificante para mim. Então, se você quer, você pode aprender de uma forma que você vai perder menos tempo, que você vai aprender de uma forma mais efetiva. E o que eu digo de que é aprender de uma forma mais efetiva? Você aprender de fato as músicas que você vai tocar. E aprender de fato as músicas de uma maneira que vai ser útil para você, que você vai conseguir
levar a sua música para os seus amigos. Que eu digo que hoje a gente, depois que tem o Waze, que tem os aplicativos, o Google Maps, a gente praticamente não dirige mais num lugar que a gente não conhece sem o GPS. Porque o GPS facilita de um jeito que a gente, muitas pessoas, se desligar o GPS, não sabe andar na própria cidade que mora, né? Quem mora aí nas cidades maiores, porque o GPS ele dá a indicação certinha de onde você tá, para onde que você quer chegar e as informações do caminho. Ó, essa estrada aqui tá meio ruim, tá engarrafado, ou tem uma blitz, tem qualquer coisa, você pode ir por outro lugar. E isso facilita muito quando a gente quer dirigir. Mas já pensou se existisse um GPS que a gente usa na nossa sanfona? Esse GPS, na maioria das vezes, pode ser um professor, pode ser um curso que você compra, mas o ideal é que você desenvolva a capacidade de olhar para o seu estudo e você entender o que precisa ser feito. É claro que o iniciante ele vai ter um pouco de dificuldade nisso, mas os sanfoneiros mais avançados podem ter uma facilidade. Mas o que eu quero que você que está começando do zero entenda que quanto mais orientação você tiver, esse eu acho que é um princípio que eu se fosse resumir esse vídeo num único coisa, procure alguém que sabe. Não que sabe tocar, mas que saiba te ensinar. Procure ter essa visão de GPS. Porque se você não fizer, se você não tiver essa orientação, as chances são grandes de você não ter resultado. E essa falta de resultado desanima muito. E eu vejo que muitas pessoas acabam enfraquecendo, desistindo, desestimulando por falta disso. Então, vamos lá. Vamos dizer que você cometeu o principal erro. Você pegou a sanfona e procurou na internet como tocar sanfona. Aí você acha milhões de músicas, de aulas de professor, de curso, de escala. E aí você começa a fazer aula de um, aí e tá difícil demais, parte para outro. Eu acho, primeiro, você primeiro passo que você deve fazer quando você quer aprender a tocar sanfona é como no GPS. Você digita o lugar que você quer chegar. E aí, o que é esse lugar? Você quer tocar um repertório de Luiz Gonzaga, um repertório de Flávio José, ou você quer tocar músicas mais evoluídas, um chorinho, uns instrumentais de Dominguinhos? Você quer tocar profissionalmente ou você quer tocar músicas infantis para seus netos, para seus filhos, para seu sobrinho? Então, é um processo que você tem que saber onde você quer chegar. E esse não precisa ser econômico nesse processo. Você pode ter aí uma visão de longo prazo, porque sanfona você aprende no longo prazo. É um instrumento de uma complexidade muito alta para você, tipo, em 6 meses você aprender. Em 6 meses você destrava um repertório básico, se você tiver as condições ótimas, né? Que é o quê? Você já tem uma musicalidade, você tem tempo para estudar, você tem uma dedicação, você está com a cabeça tranquila. Em 6 meses dá para você começar a destravar o repertório mais básico. Um ano você destrava um repertório intermediário para avançado. Vai depender muito das condições. Mas você, em 10 anos, o céu é o limite. Eu já vi muitos sanfoneiros que em 5 anos está tocando um repertório que você vê, você fica admirado. Eu fico admirado quando eu vejo algumas pessoas tocando. Pô, você está tocando isso. E isso a gente vê com algumas crianças, né? Uma vez eu fui em Feira de Santana, no festival de sanfoneiro que tem lá, tinha um garotinho que ele tinha 8 anos ou 9 anos, o bicho estava destruindo na sanfona. E aí eu conversei com o pai dele, ele falou, não, é porque ele desde cedo a gente já toca música, ele pegou a sanfona bem novinho, com 5 6 anos. E aí chegou no nível, pô, 5 6 anos de estudo
e o pai em cima, né? E isso é um exemplo de que, pô, em 6 anos dá pra você ficar mestre na sanfona, dá pra você aprender qualquer coisa. E aí é uma questão de dedicação mesmo. Mas você pode começar com uma meta mais baixa, mas saiba que você tem um potencial, todo mundo tem um potencial grande, independente da idade. Já falei aqui da idade, das condições, mas uma vez que você definiu onde você quer chegar, eu acho que o próximo passo é você definir uma rotina fixa de estudos, né? Primeiro, quando você sabe onde você quer chegar, você vai ter uma motivação para todo. Se você quer estudar 3 vezes na semana, defina os dias, defina os horários e cumpra. Como se você tivesse um compromisso mesmo com outra pessoa. Seja rigoroso, porque é essa disciplina que vai trazer a evolução. Beleza, você tem a disciplina. Eu acho que o próximo passo é você ter uma orientação no sentido: o que que eu preciso para chegar onde eu quero chegar, para conseguir tocar essas músicas desse repertório. E aí uma vez que e aí você não vai tirar isso do chapéu. Eu recomendo nesse ponto você falar com alguém que entende mais, um sanfoneiro que você conheça ou algum professor. Eu recomendo, pelo menos nesse momento, você procure um professor e fala: professor, eu quero tocar, marca uma aula. Chama assim o professor e fala: eu quero marcar uma aula para elaborar um cronograma de estudos. Eu quero tocar essas músicas assim, assim, assado. Me diz o passo a passo que eu tenho que fazer. Você pode pegar uma aula ou pode encomendar um planejamento de estudos. E aí, se você não tiver dinheiro, é claro, para fazer um acompanhamento mais individual, uma aula, uma mentoria, que a gente sabe que é muito caro também. Então, uma vez que você definiu esse programa lógico, você começa a estudar. Então, você estuda, procura os assuntos. Vamos dizer que o primeiro exercício que você tem que fazer é um exercício de entender a mecânica da sanfona. Como é que você vai entender a mecânica da sanfona? Você vai entender o fole, vai entender o movimento dos baixos, do teclado, e aí você vai procurar como você organiza tudo isso. Eu recomendo você começar a aprender músicas mais elementares, músicas infantis, né? Aquela. Por que que essas músicas elas são importantes para o desenvolvimento musical de quem está começando do zero? Porque essas músicas, você poderia, a maioria dos métodos dos professores ensinam exercícios, né? Aqueles exercícios, você já deve ter, provavelmente você procurou algum livro, ele passou um exercício assim, ó. Então, esses exercícios são legais, são importantes para desenvolver a técnica. Mas quando você pega uma música mais simples, você vai ter esse mesmo efeito do exercício, só que num contexto musical, onde vai ter um ritmo, onde vai ter uma melodia, onde vai ter uma harmonia acompanhando. E você já começa a entender como as coisas vão se encaixando. Então, você vai ter uma visão mais musical desse exercício. Então, trate essa música mesmo como um exercício. E vai ter uma outra consequência positiva, que isso já vai começar desenvolvendo uma percepção musical. E essa percepção musical vai te dar a capacidade, a possibilidade de desenvolver um ouvido, né? E quando você desenvolve o ouvido, tudo na música vai ficar mais fácil. Beleza. Dito isso, uma vez que você passou dessa parte mais básica, eu costumo dividir o estudo musical em 5 disciplinas básicas, em 5 áreas, que elas vão aparecer misturadas, óbvio, mas que elas são meio que independentes. Então, a primeira é o ritmo, a segunda, a harmonia, a percepção,
Ritmo, a harmonia, a técnica, a percepção e o repertório. Eu acho que está nessa ordem a importância. O ritmo, eu já falei no vídeo anterior, para a gente entender como é que as coisas se encaixam. A harmonia, quando a gente estuda harmonia, a gente começa a entender a formação dos acordes, a gente começa a entender a função de cada acorde, como é que funciona na música, e aí vai ter vários níveis, né? Harmonia iniciante, avançada, vai depender do seu repertório. A técnica é justamente a habilidade de você transportar esses conhecimentos teóricos para a sanfona. Então, como é que você vai tocar uma escala? Por exemplo, muita gente faz um estudo de escala. Escala. Mas eu gosto de passar para os meus alunos um estudo de escala de uma forma mais musical. Você bota um ritmo de acompanhamento no baixo. Você já faz, já fica mais musical. Ou você pega uma música. É uma música que tem uma escala e você pode pegar e tocar essa música em outra tonalidade. Você está tocando. Em ré. Você vai estar conhecendo a escala em várias tonalidades. E aí, não só a escala, como os acordes, como as progressões, eu acho importante você ter esse estudo. A técnica é justamente você botar na mão, né? Quando eu falo de percepção, eu quero desenvolver a habilidade de reconhecer auditivamente os padrões da música. E é muito mais os padrões melódicos e harmônicos. A percepção talvez é o que demore mais tempo para a gente desenvolver. E vai demorar mais tempo ainda se você não desenvolver, não focar uma atenção nisso, né? E como é que você desenvolve a percepção? É você tentando tirar músicas, é você estudando aplicativos, né? Tem aplicativos que você digita lá na Play Store Ear Training, vai aparecer uma porrada de aplicativos, você pode ficar procurando lá que vai ajudar bastante. Alguns joguinhos, o que você gostar mais, você pode praticar. Você cantar e cantar as melodias dos solos, da introdução. Por exemplo, na metodologia que eu uso no treinamento do repertório de alta cartilogência, a gente começa ensinando você a solfejar a melodia. Então, você vai pegar o solo da introdução de Respeita Januário. E aí você vai de tanto cantar, quando você for tocar então você já vai começar a entender na mão a nota que você está cantando. Vai ficar mais fácil de você procurar. Então isso é o desenvolvimento da percepção. E quando você junta tudo isso, você tem o seu repertório para você tocar. Então, pensa como o estudo da sanfona como se fosse uma escola, ela teria 5 disciplinas: ritmo, harmonia, técnica, percepção e repertório. E tem um detalhe: se você, por exemplo, ritmo, harmonia e percepção, e até um pouco do repertório, você pode começar a estudar sem ter a sanfona. Você pode aprender o ritmo batucando, né? Você bota uma música para tocar e vai batucando por cima, tentando entender como é que funciona o baião, o ritmo. Com o tempo você vai entender
o padrão de cada música. Mas quando a pessoa tem essa vivência musical, a pessoa quando canta, né, eu vejo pessoas que entram para fazer aula de sanfona, mas naturalmente a pessoa gosta de cantar, ela já tem uma afinação, já tem uma fluência vocal para cantar, e isso ajuda bastante na hora de tocar sanfona, porque a própria pessoa já conhece as músicas do repertório que ela quer tocar. Então, já aconteceu de vários alunos, quando eu ensino os acordes básicos, aí ele começa a procurar e começa de ouvido mesmo tirar as músicas. Por quê? Porque ele já conhece, ele já cantava as músicas, já tinha esse hábito, já conhecia mais ou menos, e quando entendeu os códigos aqui da sanfona, destravou e aí já começou a estudar. Então, até mesmo antes de você ter a sanfona, muita gente que está começando do zero ainda nem comprou a sanfona, já pode começar a escutar música, a brincar com o ritmo. Isso vai ajudar bastante. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de quem é um aluno do zero. Não é esse aqui, não. Deixa eu mudar aqui o arquivo que é para aparecer. Janela do programa. Então é isso aqui. Só vou dar uma configurada aqui, porque tá cortando a brincadeira. Então, o iniciante, o que que eu acho que o iniciante deve focar os estudos, né? Ritmo, marcação dos tempos, compasso e tocar com metrônomo. Essa é a parte mais importante do iniciante. A harmonia, você não vai já estudar campo harmônico, essas coisas. Você vai aprender o que é uma nota, os intervalos entre as notas, né? Aprender o que é a formação dos acordes mais simples, né? Que são as tríades, né? Entender a tonalidade. Na parte da técnica, vai aprender a distribuição das notas no instrumento, a postura, desenvolver independência nos dedos, controle de fole e os encadeamentos, que tudo isso vai ser material que vai, quando a gente chegar no repertório, a gente vai conseguir aplicar. Então, quando você desenvolve, além disso, né, essa parte de técnica, a percepção, que é o que? Afinação, você vai começar a cantar a nota. Dó, ré, mi. Para quando você for cantar uma música, quando olhei a terra ardente, qual fogueira de São João. Você cantar a música afinado vai ajudar, vai dar um resultado melhor. E aí você pega essas músicas mais simples, que essas músicas mais simples vão te ajudar bastante na hora de você desenvolver o seu repertório. E aí é isso. Você tem ainda alguns detalhes que eu posso fazer. Algumas perguntas aqui no roteiro. De quanto em quanto tempo eu devo fazer isso? Olha, eu acho que quando você sentir que já domina um repertório, você pode começar um ciclo de estudos de outro repertório. Exemplo, você está começando do zero, pegou as músicas infantis. Vai chegar um ponto que você vai perceber que você entendeu como é que funcionam essas músicas infantis. Que você vai aprender as músicas, depois você pode pegar as músicas mais simples de Luiz Gonzaga. São músicas que vai evoluir. Eu acho que a cada 6 meses é uma época, é um tempo bom de você escolher um lote de músicas, um repertório de músicas novas para estudar. E aí sempre o material musical você vai ter elementos para estudar ritmo, harmonia, técnica, percepção, que vai formar esse repertório. Muita gente deve estar perguntando: e se eu não tiver condição de contratar um professor?
eu acho que depois do professor, eu acho que quando você procura um curso, vai ser bem mais barato. Mas mesmo se você não tiver um curso, você pode pegar o conteúdo de um curso, que se você, por exemplo, na semana do repertório destravado, eu vou te dar na aula 3 um roteiro, né, toda a jornada de assuntos, inclusive, que eu ensino para os alunos do curso. Então, se você não tem esse dinheiro todo para investir, eu aconselho você pegar esse programa e ir estudando mesmo. E aí você, por exemplo, vai ter uma aula lá que vai ser de ritmo de shot. Entra na internet, entra no meu canal do YouTube, tem alguns ritmos, alguns vídeos gratuitos que eu falo sobre ritmo de shot, e ali você vai poder fazer o seu estudo por conta própria, né? Procura no meu canal, em outros canais, monta uma programação de estudos, que aí uma vez por mês eu acho que é um tempo bom também de você parar e revisar para saber se você está no caminho certo. Então, é um processo longo, é um processo muitas vezes cansativo, né? É uma maratona você aprender a tocar sanfona. Mas eu tô aqui para te ajudar. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário desse vídeo. E lembrando, no dia 27 vai começar a semana do repertório destravado. Se você não está inscrito, primeiro link aqui da descrição e a gente se vê lá. Valeu, cabra véi, tamo junto, um abração, valeu!